Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Estatística e Probabilidade. E hoje nós vamos falar sobre análise estatística de duas variáveis, certo? E aí nós vamos ver duas ferramentas muito interessantes para análise de duas variáveis, que são a correlação e a regressão linear. Bom, até agora nós estudamos como descrever o formulário hipótese para uma amostra de uma única variável. Então, até o momento, nós tínhamos uma população e aí nós vimos a estatística descritiva para essa população. Depois nós começamos a estudar a estatística inferencial para uma amostra dessa população, onde nós estudávamos apenas uma variável, qualquer, certo? Então, nós concentramos nossos esforços em estudar e fazer análise para uma única variável, como tempo, idade, número de pessoas, etc. Mas sempre uma única variável de uma população, certo? No entanto, vários estudos reais envolvem a ocorrência de duas ou mais variáveis, certo? E esses estudos são extremamente interessantes e importantes para a estatística. E aí, vários tipos de análise podem ser feitas nesse cenário. Por quê? Porque nós podemos querer, por exemplo, verificar a correlação ou dependência linear entre essas variáveis. Nós podemos estimar se essas variáveis pertencem à mesma distribuição, entre outros tipos de análise. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar essas duas ferramentas importantíssimas da estatística descritiva para duas ou mais variáveis, que são a correlação e a regressão linear. E na próxima aula, nas próximas aulas, na verdade, nós vamos estudar testes de hipótese para duas ou mais variáveis, Na próxima aula falaremos sobre os testes paramétricos e na outra aula sobre os testes não paramétricos para duas variáveis, ou seja, duas amostras de populações distintas. Então, o que é a correlação? Bom, a correlação é uma relação mútua entre dois termos, entre dois fenômenos, entre duas variáveis, certo? Correlacionar significa estabelecer uma relação, entender a relação entre esses dois fenômenos, entre essas duas variáveis. Então, na prática, no dia a dia, nós falamos muito sobre correlação, Você tem dois fenômenos e você começa a perceber uma relação ali de comportamento desses dois fenômenos. E a gente tenta estabelecer que correlação é essa, E temos também a regressão linear, que é o ato ou efeito de regressar, segundo o dicionário, Regressar, voltar. E, no nosso contexto, significa estabelecer uma dependência funcional entre duas ou mais variáveis aleatórias. Então, nesse caso, nós queremos regressar, voltar no histórico de comportamento dessas variáveis para tentar entender a relação linear entre elas e, a partir daí, quem sabe até fazer previsões futuras desse comportamento dessas variáveis. Então, se dois conjuntos de dados têm o mesmo número de entradas e cada entrada do primeiro corresponde a uma entrada do segundo, ou seja, disse que esses dois conjuntos são pareados em pares, então esses caras são chamados de emparelhados, certo? Por exemplo, digamos que um conjunto de dados contenha os custos de um determinado item, de um produto, e o segundo conjunto de dados contém a quantidade de vendas para o item, para cada custo. Então, já que cada custo corresponde a uma quantidade de vendas, os conjuntos de dados são emparelhados, certo? Você tem custo para um determinado item e depois número de vendas para aquele determinado item. Então, como esses dados estão relacionados a cada item, eles são ditos emparelhados. E é esse tipo de dados que nós estamos interessados aqui para estudar a análise de correlação e também para fazer a regressão linear desse conjunto de dados. Então, a correlação, ela exprime o grau de relação entre duas variáveis, certo? Ou seja, ela dá a ideia de quanto uma variável pode ser utilizada para explicar a outra. Lembrando sempre que correlação não implica causalidade, certo? Uma coisa é as variáveis têm um fenômeno que pode ser modelado, certo? Por exemplo, quando uma variável aumenta seu valor, a outra também aumenta, ou quando uma aumenta, a outra diminui, enfim. Então, a gente consegue modelar, estabelecer, estimar essa correlação entre essas variáveis. No entanto, nem sempre a correlação implica causalidade, certo? Não quer dizer que o primeiro fenômeno cause o segundo ou vice-versa. Isso pode ser verdade, mas não é uma garantia, certo? Então, a análise de correlação ela permite a análise das seguintes situações. Suponho que um inspetor de segurança queira determinar se existe uma relação entre o número de horas de treinamento para um funcionário, então esse aqui é um fenômeno, e o número de acidentes envolvendo esse mesmo funcionário. Então vejam, eu quero determinar se existe alguma relação entre isso. Eu vou lá e olho o histórico. Para cada funcionário da empresa, eu olho o número de horas que aquele funcionário teve de treinamento. 20 horas, 30 horas, 10 horas, enfim.
E para o mesmo funcionário eu olho o número de acidentes que esse funcionário se envolveu. Então eu tenho um conjunto de dados emparelhados, sim ou não? Sim, porque para cada funcionário eu tenho número de horas, primeiro fenômeno, número de acidentes, segundo fenômeno, certo? Então eu posso querer estabelecer qual a relação entre o número de horas e o número de acidentes. Geralmente, pessoal, na prática, quando a gente tenta estabelecer correlação, a gente já tem até algumas hipóteses preliminares, né? Coisas que podem ser verdadeiras e que a gente quer confirmar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso acreditar que quanto mais horas de treinamento um funcionário recebe, menos acidentes ele se envolve, porque aparentemente ele estará mais treinado. Então, a priori, quanto maior o número de horas, de treinamento, menor vai ser o número de acidentes, certo? Isso é uma hipótese a priori que eu posso ter e que a correlação pode mostrar que é verdade ou não, certo? Suponha que uma psicóloga queira saber se existe uma relação entre o número de horas que uma pessoa dorme por noite e o tempo de reação da pessoa, reflexo. Então, o psicólogo pode ter uma hipótese de que quanto mais horas a pessoa dorme, maior é o reflexo dela, porque ela está mais descansada, etc. Isso pode se confirmar ou não, certo? Então, a análise de correlação pode mostrar o grau de relação entre essas duas variáveis. Também espera-se que quanto mais horas, melhor o tempo de reação, certo? Então, tais exemplos têm o objetivo de entender se existe relação entre essas duas variáveis ou entre esses dois conjuntos de dados, certo? Então, a forma mais simples de começar a analisar a correlação, iniciar o estudo de correlação entre duas variáveis, é por meio dos diagramas de dispersão, certo? E o que é o diagrama de dispersão? Bom, nada mais é do que um plano cartesiano onde cada ponto é formado pelas coordenadas das duas variáveis analisadas, certo? Sejam duas variáveis A e B, né? Dois fenômenos aí que você quer estudar a correlação. O diagrama vai ser feito usando os valores de A como coordenada X e os valores de B como coordenada Y. Então eu vou montar os pares ordenados onde X é do conjunto A e Y é do conjunto B. E aí eu ploto esses pontos no plano cartesiano. Então os dados podem ser representados por pares ordenados x e y, onde x é a variável independente ou explanatória, a gente vai chamar dessa forma, e y é a variável dependente ou resposta. Ou seja, eu quero saber se a variável y ela tem alguma dependência com a variável x, certo? Então a gente chama x de variável independente ou explanatória, porque a gente tenta explicar y por meio de x, certo? E y é a variável dependente ou resposta. Você pode encontrar essas nomenclaturas na literatura. O mais comum é variável independente e variável dependente. Então, no diagrama de dispersão, os pares ordenados x e y são colocados no gráfico como pontos do plano coordenado. E aí a variável independente x ela representa o eixo horizontal, ela é representada no eixo horizontal, e a variável dependente y no eixo vertical. Vejam o seguinte exemplo. Foram feitos estudos sobre o orçamento e gasto brutos mundiais dos 25 filmes mais caros da 20th Century Fox. E aí foi analisado o orçamento em milhões e os ganhos que foram obtidos também em milhões de dólares. E olha o que foi observado. Bom, está aqui no eixo X. O eixo X são o orçamento, o eixo Y são os gastos dos 25 filmes, né, mais caros. Então, olha o que acontece, né? Eu tenho um orçamento aqui que está aumentando e eu tenho aqui os ganhos que estão aumentando. Você pode ver que há uma tendência nesse caso de que quanto maior o orçamento, maior os ganhos. Ó, vejam aqui, ó, eu aumentei o orçamento, eu tinha esse orçamento, tive esse ganho. Eu tive esse orçamento, aumentei o orçamento, tive um ganho maior. Eu aumentei o orçamento, eu tive um ganho maior. E por aí vai, certo? Então vejam que há uma tendência de que à medida que se aumenta o orçamento, também se aumenta o ganho. Ou seja, filmes que se gastam mais também tendem a ganhar mais. Então nós podemos perceber que os maiores ganhos brutos tendem a corresponder aos maiores orçamentos. E os menores ganhos tendem a corresponder aos menores orçamentos. Então essa relação ela é descrita dizendo que os ganhos brutos mundiais são correlacionados positivamente com o orçamento do filme. Ou seja, à medida que eu aumento o orçamento, eu também aumento o meu ganho. Ou seja, esses dados mostram aqui que há uma correlação positiva entre essas duas variáveis, certo? Há uma correlação positiva. Quando um aumenta, o outro tende a aumentar. Então, se o orçamento aumenta, o ganho aumenta. Se o orçamento diminui, o ganho também diminui.
Então, graficamente, essa relação entre essas duas variáveis pode ser descrita desenhando uma linha de regressão, ajustando os pontos o mais próximo possível. Ou seja, você pode pensar que existe essa linha aqui, né, que define esse conjunto de dados. Ó. Tá vendo? Quanto maior o orçamento, maior os ganhos, certo? Obviamente que os pontos não são exatamente em cima da linha, mas você consegue estimar essa tendência aqui, né, de que se aumenta o orçamento, também aumenta o ganho. Vejam o seguinte, o mesmo estudo foi feito com os filmes da Warner Bros., os 25 filmes mais caros. E olha o que aconteceu nesse caso, nesse fenômeno aqui. Eu olhei o orçamento dos filmes e olhei o ganho de cada um deles. Então vejam que nesse caso aqui a gente não tem essa relação bem definida de quando um aumenta, o outro também aumenta. Você pode observar aqui, ó, filmes com o mesmo orçamento tiveram ganhos diferentes, né? E às vezes você aumenta o orçamento e você nem tem esse aumento todo de ganhos. Olha, esse filme aqui se aumentou bastante o orçamento e o ganho nem foi tão maior, certo? Então nesse caso você não tem uma correlação bem estabelecida, positiva ou negativa, certo? Então o que a gente pode ver é que é uma relação definida, que não há uma relação definida entre orçamento e ganho bruto, nesse caso desse estudo aqui. Nesse outro caso da 20th Century Fox, essa relação já foi mais bem definida. Então, quais são os tipos de correlação que a gente pode encontrar? Bom, a gente pode encontrar uma correlação linear negativa, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui, certo? Pode olhar aqui, ó, a variável x aumenta e a variável y diminui. Então, correlação linear negativa, certo? Correlação linear positiva. Quando um aumenta, quando x aumenta, o y também tende a aumentar. Então, você pode ver uma correlação aqui, ó. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, correlação positiva. Você pode ver um fenômeno onde não há correlação, ou seja, um aumenta aqui e não necessariamente o outro também aumenta. Então, você tem aqui uma correlação que não é definida, você nem consegue estabelecer uma linha aqui de tendência, certo? E você pode ter uma correlação que é não linear. Nesse caso, você não tem uma linha que define o comportamento. Ó, nesse caso, é até uma parábola aqui, ó. Você pode pensar nisso. X aumenta e até um certo ponto y também aumenta e depois de um certo ponto o y começa a diminuir. Então esse tipo de correlação é uma correlação que a gente chama de não linear, ou seja, você não vai conseguir estabelecer uma função linear para definir o comportamento desses dados, ok? Então nós vamos estar interessados aqui em correlações que são lineares, ok? Então pessoal, como é que a gente faz para conseguir fazer análise de correlação com diagramas de dispersão em Python? Bom, para isso eu fiz aqui um exemplo, eu criei duas variáveis, a variável independente x e a variável dependente y, e atribuí alguns valores aqui a essas variáveis, certo? Obviamente que eu criei uma tendência de que x vai aumentando e y também vai aumentando para simular uma correlação positiva, certo? Para poder plotar o diagrama de dispersão, nós vamos utilizar a biblioteca matplotlib, certo? E aí nós vamos, para isso, para conseguir fazer essa análise, plotar o gráfico scatterplot, certo? E aí no gráfico scatterplot você tem que dizer quem são as variáveis x e y. Criei algumas legendas aqui para a variável x, para a variável y, e o título do plot, diagrama de dispersão. E olha o resultado aqui desse diagrama. Então aqui está a variável x, vejo que quando essa variável aumenta, também está acontecendo com o y de aumentar. Então você consegue pensar numa linha aqui, né, que expressa uma correlação positiva. Quando x aumenta, o y também aumenta, certo? Então os diagramas de dispersão são muito úteis para que a gente consiga ter essa análise visual da correlação entre as variáveis, certo? Então, apesar do diagrama de dispersão permitir uma análise bem intuitiva desse comportamento das variáveis, né, o comportamento de uma variável em relação ao comportamento da outra, em alguns casos a gente precisa de uma medida matemática dessa correlação, certo? Não simplesmente olhar como as duas variáveis estão se comportando, mas também medir matematicamente, ou seja, medir numericamente o grau de correlação entre essas variáveis. E aí, essa medida é feita com a ferramenta chamada de coeficiente de correlação, certo? O coeficiente de correlação vai ser a medida de forma e direção de uma relação linear entre duas variáveis. O cálculo para calcular o coeficiente de correlação, que a gente vai chamar de ρ, né? E essa é a correlação de Pearson, é a seguinte, né? Essa fórmula aqui, ela exprime, né,
como você calcula a correlação entre duas variáveis, certo? Onde n é o número de pares de dados. Então vejam que você tem a fórmula aqui para que você consiga fazer o cálculo da correlação entre duas variáveis x e y, certo? Então vai ser n vezes a soma da multiplicação de cada valor de x por y, menos a soma dos valores de x vezes os valores de y, dividido pela raiz quadrada de n vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório, né, de cada variável x elevado ao quadrado, né, e assim vai. Então vejam que, apesar da forma parecer um pouco complicada, a forma de interpretar o coeficiente é mais importante do que calculá-lo. Porque qualquer software pode fazer isso rapidamente, né? Você pode implementar essa função para calcular isso aí, ou você já encontra implementado em bibliotecas, né, em várias linguagens de programação. Então, como é que a gente interpreta essa fórmula aqui, certo? Todo o cálculo aqui que parece complexo, mas não é, é apenas um conjunto de somatórios aqui. Como é que a gente interpreta o coeficiente de correlação? Bom, a amplitude de correlação é de menos 1 para 1, ou seja, a correlação mínima entre duas variáveis é menos 1 e a correlação máxima é 1, certo? Então, se x e y tem a correlação positiva forte, o ρ está próximo de 1, ou seja, né, quando a correlação é positiva e é forte, quando um aumenta, a outra aumenta, né, com uma intensidade alta, então esse valor da correlação está próximo de 1. E quando uma correlação tem linear, quando duas variáveis têm uma correlação linear negativa forte, então o valor da correlação é próximo de menos 1. Ou seja, quando um aumenta, a outra tende a diminuir, certo? Então você geralmente vê esse tipo de linha aqui na correlação negativa forte. Isso vai ser próximo de menos 1, certo? E quando a correlação entre as duas variáveis é fraca ou inexistente, então a correlação está próxima de 0, certo? Ou seja, não há correlação. Então veja a diferença aqui nos gráficos. Ó, olha a correlação ρ próxima de 1 aqui, 0,81. Ó, a tendência da correlação. Correlação negativa forte, próximo de menos 1, certo? Então vejam a tendência aqui da correlação. Uma correlação linear positiva fraca, 0,45, né? Ainda é positiva, mas não é tão forte assim, né? Você ainda consegue pensar em estabelecer uma tendência, mas você vê que os dados estão bem mais dispersos. E quando não há correlação, olha o que acontece, né? Correlação muito próxima de 0. Então a gente pode ver aqui, né, que com o coeficiente de correlação, a gente já consegue ter uma ideia do comportamento, né, uma ideia matemática do comportamento das duas variáveis, certo? Então vejam o seguinte exemplo aqui. Um gerente de marketing conduziu um estudo para determinar se há uma relação entre o dinheiro gasto com propaganda e as vendas da empresa, certo? Então, a empresa investe em propaganda e depois ela analisou para cada campanha de marketing quanto foi vendido depois da campanha, certo? Então, provavelmente esse gerente já tinha alguma suposição, olha, talvez se eu, né, pelo menos é o que é esperado, se eu gasto mais com propaganda, eu espero aumentar as vendas da minha empresa. Então, eu espero ter uma correlação positiva forte entre esses caras, entre essas duas variáveis. Então ele analisou os gastos com propaganda e as vendas da empresa. Então ele teve esse gasto aqui com uma campanha, ele teve essa venda, ele teve esse gasto, ele teve essa venda. Então os dados estão pareados aqui. Então eu coloquei isso no Python, certo? A lista de gastos, certo? Os gastos estão em milhares, né? E as vendas também. Então, olha o que acontece aqui. Como é que eu faço para calcular o coeficiente de correlação? Eu posso usar na biblioteca NumPy a função corcoef, né, que é o coeficiente de correlação, correlation coefficient, entre os gastos, a variável gastos e a variável vendas. E a resposta que o Python me dá é essa matriz aqui, onde, na verdade, como esse coeficiente de correlação ele pode ser calculado para várias variáveis. Como ele tem apenas duas, ele mostra essa aqui, onde, né, a diagonal principal da matriz é sempre 1, porque essa é a correlação dos gastos com os gastos, essa é a correlação dos gastos com as vendas, essa é a correlação das vendas com os gastos e essa é a correlação das vendas com as vendas, certo? Então, essa diagonal principal é a correlação da variável com ela mesma. Então, a correlação que a gente está interessado é essa aqui, ou essa aqui que é a mesma, né? Então, essa é a correlação dos gastos com as vendas, que foi 0,91. Vejam que é uma correlação próxima de 1. Se é próxima de 1, correlação positiva forte. Quanto os gastos aumentam, as vendas também tendem a aumentar. Isso foi o que se percebeu nesse conjunto de dados aí que foi analisado.
Então esse resultado indica uma relação linear positiva forte, ou seja, conforme aumenta o gasto, aumenta-se as vendas, né? Quando se aumenta o gasto com propaganda, aumenta-se as vendas da empresa. Então é importante discutir que o fato das variáveis serem fortemente correlacionadas não implica necessariamente uma relação de causa e efeito. Eu já falei isso no começo, mas é importante deixar claro. Você não garante essa relação de causa e efeito. Não necessariamente essa variável gasto com propaganda causa vendas. É possível que isso aconteça, mas a correlação ela não prova que isso é verdade. Ela só prova que o fenômeno mostra que quando os gastos aumentam, as vendas também aumentaram, certo? Então um estudo mais profundo aí é geralmente necessário para determinar se realmente existe essa relação de causa e efeito entre as duas variáveis. Porque algumas possibilidades podem ocorrer a partir daí. Por exemplo, há uma relação direta de causa e efeito, há uma relação reversa de causa e efeito, há uma terceira variável ou uma combinação de outras que causem a relação x e y, ou a relação entre essas duas variáveis é apenas uma coincidência. Tudo isso pode ser verdadeiro. E o coeficiente de correlação não prova essa causalidade, certo? Pode ser que isso seja verdadeiro, mas você não consegue garantir isso. Então vamos aqui ver um exemplo real, certo? Do estudo de correlação. Eu peguei o dataset referente ao aluguel diário de bicicletas compartilhadas, né? Tá aqui o link para vocês, né? E nesse dataset eu coloquei lá no meu Drive, montei aqui o Drive com esse comando aqui, certo? E eu importei a biblioteca Pandas para que eu consiga fazer a leitura do meu CSV, né? Que tem esse conjunto de dados. Então eu coloquei lá no meu Drive, certo? Esse dataset e fiz a leitura dele com a biblioteca Pandas, né? Com o Read CSV. Então eu passo o diretório aqui do meu dataset e eu consigo fazer a leitura disso para um data frame que eu chamei de dados. Aqui eu fiz apenas a transformação das datas, que geralmente vem em string, né, para o formato de datas no formato americano, que é ano, mês, dia. Então vejam aqui um plot, né, do head da tabela. Vejam que essa tabela é bem maior que isso, certo? Mas aqui eu tenho várias variáveis, né? Como a data, qual a época do ano, né? Estação do ano, qual mês, se é feriado ou não, se é fim de semana, se é dia de semana ou fim de semana, né? Qual dia da semana, né? Se é um dia útil, qual é enfim, eu tenho várias variáveis aí relacionadas a esse dataset. Então eu quero fazer a análise da relação entre a temperatura no dia, né, que é uma das variáveis que eu tenho nessa tabela, e a umidade do dia, né, temperatura e umidade. Então eu pedi para plotar um scatter da temperatura e os dados de umidade, certo? E olha o que o gráfico me mostrou aqui, certo? Essas duas variáveis estão variando de 0 até 1 porque elas estão normalizadas no dataset para ficar nesse intervalo entre 0 e 1. Ok? Então vejam o que aconteceu aqui, né? Quando a minha temperatura aumenta, eu não tenho muito bem uma definição de o que ocorre com a umidade, se ela aumenta ou diminui. O que você pode ver mais ou menos é uma tendência aqui que não mostra muita coisa, ou seja, não há uma correlação forte, nem positiva nem negativa, certo? Então, calculando o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis, entre temperatura e umidade, aqui eu estou dizendo qual o índice que eu quero, né? Porque como é uma matriz e a diagonal principal é sempre 1, o que eu quero é o coeficiente de correlação está aqui ou aqui. Então eu peguei, né, um desses caras, peguei esse aqui, e olha qual foi a correlação calculada para essas duas variáveis. Foi 0,12, ou seja, está muito próximo de zero, significa que a correlação é bem fraquinha. Não há correlação, é o que a gente pode ver no diagrama aqui, certo? Eu também fiz o mesmo estudo para a temperatura e a sensação térmica. Então vejam que nesse caso a gente já sabe, né, do senso comum, que a temperatura e a sensação térmica são muito próximas, né? Então geralmente uma é um pouquinho mais intensa do que a outra, mas elas tendem a caminhar juntas. E olha o que aconteceu com o gráfico aqui. Então você vê que a temperatura, quando a temperatura aumenta, há uma definição clara de que a sensação térmica também vai aumentar. E o contrário também é verdadeiro. Certo? Então, calculando o coeficiente de correlação, olha o que eu obtive aqui. Nesse caso, eu obtive uma correlação de quase 1, né? 0,9917, muito próxima de 1. Então, correlação linear positiva forte entre esses dados.
Também fiz esse estudo entre temperatura e velocidade do vento. E olha o que aconteceu aqui. Você também não tem uma definição, né? Quando a temperatura aumenta, o que acontece com a velocidade do vento. Calculando o coeficiente de correlação aqui, eu tive uma correlação de menos 0,15, ou seja, muito próxima de zero. Se é muito próxima de zero, então isso significa que eu não tenho uma correlação bem definida, né? Correlação bem fraquinha ali. Também fez a análise da temperatura com a quantidade de bicicletas que foram alugadas no dia, né? E aí pode surgir uma hipótese, será que a temperatura influencia se mais ou menos bicicletas vão ser alugadas? Pode ser que sim, né? Talvez, né, quando a temperatura está alta, o pessoal tenda a alugar a bicicleta, porque o dia está melhor e tal, e se a temperatura estiver baixa, geralmente está chovendo ou nevando, enfim. Então talvez eu não tenha muitos aluguéis. Então olha o que aconteceu aqui. Então a gente vê que não tem uma tendência muito forte, mas há uma tendência aqui de que quando a temperatura aumenta, né, o número de aluguéis também aumenta, certo? Olhando o coeficiente de correlação, eu tenho a correlação de 0,62, ou seja, está mais próximo de 1 do que de 0, né? Então é uma correlação positiva, não tão forte, mas existe essa correlação, certo? Então a gente pode ver aqui, analisando a correlação, interpretando o coeficiente de correlação, que a gente pode conseguir entender se uma variável ela tem um comportamento ali que de alguma forma dependa da outra, certo? Se há um comportamento parecido delas, quando um aumenta, outro aumenta, ou quando um aumenta, outro diminui, enfim. Então, a correlação, o coeficiente de correlação é bem interessante para fazer esse tipo de análise de duas variáveis, certo?